Seja bem-vindo a mais um episódio do Roots Podcast. A gente está feliz pra caramba de estar aqui de novo e dá novidade, mano. É porque, na verdade, vocês já estão vendo, né? O cenário tá novo. Que novo, isso? novo. Muita qualidade. Que meu digníssimo marido fez, projetou, criou. Isso é doideira. É macho brabo, né? Ó, hoje a gente vai vai trocar uma ideia aqui, né? Sobre um tema que eu achei muito maneiro. Sim. A Paula que trouxe esse tema. E o tema fala aí. Na verdade é uma pergunta, né? Uma pergunta. Boa. Existe felicidade no casamento? Muito maneiro. Existe felicidade no casamento, amor? Vamos trocar ideia sobre isso aqui agora. Não? E você, eu quero te fazer um favor. Te pedir um favor. Você, o que você faz para colaborar com o nosso podcast? Cara, você precisa enviar para os seus amigos. Você precisa comentar se você está vendo no YouTube. E você precisa compartilhar se você está ouvindo no Spotify. Por quê? Por que isso? Porque a nossa mensagem, não só a nossa mensagem, amiga, até porque aquilo que a gente traz aqui não tem a ver com a gente propriamente. Sim. Tem a ver com aquilo que vem antes da gente e que é muito maior do que a gente. É. Se você para quem sabe entender um pouquinho da letra, né? Mas é muito maior do que a gente. Então a gente vai falar sobre casamento aqui, que cara, que é um plano de Deus. Deus criou, ele formatou as famílias, ele pensa a igreja como família, né? Exatamente. Então, quando a gente fala de família de fato é uma dádiva de Deus, é um presente. Isso aí. Então, ao contrário, né, do que as pessoas imaginam, né? Que o casamento foi criado por homens, os homens que criaram... Não. Na verdade, quem criou o casamento foi Deus. É isso aí. A gente só fez a festa, colocou um negócio diferente pra gastar dinheiro, não e sei tal. gastar dinheiro. Exatamente. Só que isso é um detalhe. O casamento em si, a família, a união de uma família é o ponto-chave aí que a gente quer falar. Boa. E o que eu quero trazer para vocês aqui cara, é importante você comentar, o seu comentário é importante porque a gente vai responder, é importante você compartilhar esse podcast. Se inscrever no canal. E se você quer acompanhar o nosso dia a dia também, né, vida? Se você quiser acompanhar o nosso dia a dia, é só você entrar lá, @casalroots no Instagram, no TikTok também, que agora a gente vai entrar no TikTok. Isso aí. TikTok. Nada de dancinha. Tiozinho, né? Zero. Tiozinho do TikTok. Pô, vai assistir o tiozinho do TikTok. Não, eu também sou. Quando eu fui botar os dados ali, eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Tô aqui. Mas a gente sabe que é a forma que a gente consegue alcançar também mais pessoas lá. Isso. E aí isso é importante. Então, partindo pro conteúdo agora, aquilo que a gente separou para trocar ideia. Então vai ser um bate-papo entre nós dois aqui e você vai estar aí acompanhando a gente. Show de bola? Tamo junto. Perfeito. Bom, vou te fazer essa pergunta então, né, pra gente começar. Pra você, existe felicidade no casamento? Cara, a gente nem conversou antes, né? Não. Então vai ser bem de bate-pronto mesmo. Vai. O que eu imagino? Eu imagino o seguinte. A gente não casa para ser feliz. Isso é um ponto que eu creio. Eu tava até ouvindo, cara, uma live, acho que foi ontem. Foi esses dias, já. Foi, né? Eu escutei. E o cara tava falando sobre isso. Eu não acredito também que exista, que assim, a gente case pra gente se fazer feliz. Então o maior erro que eu vejo é a pessoa casar e falar assim, no casamento assim. com o olhar de que, cara, eu quero ser feliz, eu vou ser feliz. Os benefícios são sempre para ela, e eu acho que isso é o maior problema. Como a gente vive numa sociedade muito egoísta, é engraçado, né? Porque a gente vive numa sociedade muito egoísta e ao mesmo tempo muito carente. Então, como a gente vive assim, acaba que muitas pessoas entram no casamento, elas entram com uma ideia de, cara, o que eu posso fazer para me beneficiar? Então, eu não acredito que isso funcione. Eu acredito que quando a gente ama, cara, quais são os atos de amor? Cara, os atos de amor é você quer, a gente em casa. Às vezes você vai lá, faz, tipo assim, tem uma comida que você faz que eu gosto pra caramba. Sim. Aí você vai lá, faz, e você vem feliz, porque você sabe que eu vou ficar feliz por você ter feito aquela comida que eu gosto, entendeu? Então, por exemplo, você gosta muito de café na cama. Aí, eu acordo mais cedo, tô até precisando fazer mais vezes. Acordo mais cedo, preparo, e às vezes é simples, cara, mas é o ato, né? Aí eu vou lá e levo na cama. É o serviço, o serviço. Você é muito serviço, né? Eu sou. Então, eu vou lá e levo na cama. Cara, é tipo assim, eu não tô ali me beneficiando, extraindo de você a minha felicidade, mas eu tô feliz só pelo fato de te ver feliz. Então, pra mim, existe felicidade no casamento? Sim, existe. Nós dois somos extremamente felizes. A gente não é uma prioridade, não, mas não é um benefício só de nós dois. A gente vê vários casais felizes. Sim. Só que existem princípios e formas. Eu acho que é isso que a gente vai falar um pouquinho hoje também, né? Sim. O que faz um casamento ser saudável? O que faz um casamento ele ser um casamento feliz? O que faz você ter felicidade no casamento? Acho que é isso. Respondi? Perfeito. Show de bola. Perfeito. Só que eu trouxe uns dados aqui, né, que eu pesquisei.
Na verdade, é um dado específico do IBGE, né? Que aponta que metade dos divórcios em 2020 não completaram nem 10 anos juntos de casamento. Antes dos 10 anos se Então, antes dos divorciaram. 10 anos, em 2020, a galera já se divorciou. Então, os casamentos hoje, eles não estão durando muito, né? Com base nesses dados. E também tem um outro aqui, que fala que o divórcio no Brasil, né? IBGE também, cresceu 75% nos últimos 5 anos. É por causa da pandemia também, né? Exatamente. Só. Só que aí a pergunta grande, tipo assim, mesmo, né, tendo todos esses dados, então, da onde que tá essa felicidade? Sabe O que tá acontecendo com esses casais? Sabe o que eu acredito que aconteceu na pandemia? Quando o barulho acaba, quando o barulho acaba, o vazio ele se manifesta. Sim. Então, assim... O barulho que você diz eu vou explicar. Vou explicar. Entendi. Eu trouxe uma parada bem filosófica eu tenho que trazer pra explicar pra pessoa que tá vendo. Me dá um tempo, né? Deixa eu molhar o bico. Lembra aquele negócio? Vou deixar então você falar. O que acontece? Qual é o barulho? Cara, a gente vive numa rotina. Sim. Então, tu acorda cedo, pega o ônibus ou vai de carro, trabalho, trem, aí tu acorda cedo. Quem mora num grande centro, graças a Deus a gente não mora num grande centro, né? Mas quem mora no grande centro, aquela correria de desespero, então você fica muito mais tempo fora de casa do que dentro de casa. Numa rotina. Então você tá trabalhando, tu tá empenhado, tá, beleza. Quando você não tá o dia inteiro com teus filhos, você não tá o dia inteiro com tua esposa, sua esposa, você como mulher, você não tá o dia inteiro com teu marido, e aí beleza. E aí quando, beleza, você não pode sair de casa, fica em casa. E aí o que aconteceu? Silenciou todos os barulhos. Então, manifestou, na verdade, a falta de perdão de antes. Manifestou o que já estava acontecendo, manifestou o estresse do relacionamento. Porque, lógico, cara, eu acredito também que pelo convívio, ali você tá enclausurado. Eu acredito que também tenha coisas que possam estar surgindo na pandemia, eu acredito. Sim. Tipo assim, a gente viveu isso também, a gente mais estressado, um pouco mais impaciente, quanto mais eu que sou muito enérgico, aflito, né? até mesmo por conta do que estava acontecendo. Aflito, né? Problema na família, Morte, morrendo né? muita Pessoas, gente. isso. Mas, na minha opinião, o que mais respalda a quantidade de divórcio na pandemia é esse silêncio. É o silêncio do barulho, é o barulho que foi paralisado, né, por conta da pandemia, e revelou as distrações e revelou, na verdade, o vazio que já existia dentro das casas. E algumas pessoas, cara, tipo assim, eu conversei com gente já que se beneficiou. A gente falando assim, foi maneiro pra caramba, passei 2 anos colado com meu filho, entendeu? Foi maneiro pra caramba, a gente se conheceu muito mais, eu e minha esposa, entendeu? Teve gente que engravidou na pandemia. Muita gente. Então, assim, engravidou porque eu quis falar que aproveitou o tempo. Sim. Mas isso mas é assim, muito tem maneiro. muita gente, né, que tirou esse tempo mesmo pra poder até voltar pros antigos sonhos, né? Antigos costumes também. Costumes, então, de estar juntos, de ter um tempo na mesa aí. Que a gente gosta de ter, né, hoje em dia. Tem gente que não priorizava isso por conta desse barulho, né, dessa rotina corrida. Entendi, amor. Eu concordo com o que você falou, né, a questão esse tempo de pandemia foi silenciado mesmo, ficou um vazio, né, um silêncio, né, que você usou, e aí isso mostrou um vazio que já existia dentro das casas, né. E uma coisa também que eu tenho observado nos relacionamentos, né, até mesmo que a gente vê nas redes sociais, é que hoje em dia os relacionamentos, eles estão algo muito, muito vago, assim, muito líquido, muito... Hoje em dia, tipo, não tem muito um relacionamento, você não se relaciona mais pensando num casamento, muitas das vezes. E aí você acaba, né, ficando, tendo toda aquele coisa, e aí você já passa pra outro, porque você não quer mais se prender numa coisa só. E aí fica essa coisa vazia mesmo, sabe? Eu vejo que tem uma geração muito assim hoje, né, com esse olhar. Até mesmo vendo que, poxa, vou casar, mas, meu pai, todo mundo se divorciou da minha família. Todo mundo fala que casamento você casa, você se prende, que casa é só problema e tal. Eu não quero isso pra minha vida, entendeu? Até porque a gente tá tendo uma galera que não soube estruturar, acredito que deixou de seguir os princípios de um casamento, entender o motivo pelo qual ela casou. Acho que casou, às vezes, por qualquer outro motivo, menos o que realmente é o importante. E aí se divorciou, tinha os seus filhos, os filhos aprenderam a partir daí, e aí a gente vem uma geração toda que não sabe o porquê de casar. Acho que casar é qualquer outra coisa menos do que realmente que a gente pode trazer clareza aqui. E aí vem essa geração que tá nesses relacionamentos assim, que são líquidos, né? Uma doideira, ó. A gente tava conversando aqui embaixo, né? E aí, de 5 pessoas, uma pessoa só se observou.
Mas só tinha uma pessoa aqui no escritório que tinha os pais, que tinha a família estruturada. Isso. Exato. Todos os outros... Os outros 4, todos eles com os pais separados. Exatamente. Então, aí, realmente, cara, tipo assim, você vê os adolescentes, os jovens de hoje assim, né? Não que a gente seja velho, mas você vê a galera mais nova. Sim. É porque a gente já casou, então a gente passou passamos dessa fase. Você vê a galera mais nova, eles estão mal de referência. Acho que isso é um dos motivadores da gente fazer o que a gente faz. Exatamente. De hoje a gente se posicionar. Né? Porque é difícil pra caramba pra um jovem olhar hoje e falar assim, caraca, que legal, quero casar. Pra gente foi, porque a gente ficou ouvindo um monte de lorote, tipo assim, Paula, você vai acabar com sua vida, você vai acabar nova, vai Até porque vai casar eu casei nova. com 19 anos, né? E aí quando eu casei, né? Antes de eu casar, né? Quando a gente tava organizando as coisas do casamento, eu ouvi muito isso. De que, poxa, você vai casar, você vai estragar a sua vida, você vai se prender. Poxa, você é tão nova, tem tanta coisa pra você viver, pra depois você entrar nisso, morreu, sabe? casou, morreu, né? É tipo isso. É verdade, porque, tipo, vive primeiro pra depois você casar. E eu fiquei, cara, não faz sentido. Sendo que, na verdade, não, eu quero casar pra viver, entendeu? Né? Ó, essa parada que você falou de sociedade líquida, tem um cara, mano, eu esqueci, ele é um filósofo, esqueci o nome dele, mas depois eu pesquiso aqui, que ele fala sobre isso. Mas a gente vê essa questão das pessoas estarem mais descartáveis. Acho que esse é o termo. As pessoas estão mais descartáveis. Por quê? Porque, ó, a gente vai se relacionar. Que é lógico, à medida com quem a gente se relaciona, a gente conhece melhor as qualidades, mas a gente também, consecutivamente, conhece os defeitos. Sim. Então, você vai estar ali um dia inteiro dentro de casa, você vai conhecer as qualidades e os defeitos da pessoa, né? Uhum. Só que uma boa parte das pessoas, elas casam só vendo a qualidade. Então elas vão casar, não, porque fulano é assim, fulano é assado, Beltrano é... beleza. Então casou com aquele brilho, aquela coisa, como se fosse perfeito. E cara, não é perfeito, entendeu? Ninguém é perfeito. Então vai ter mania, vai ter problema, vai ter, cara, questões que vocês vão ter atritos. São isso é duas normal. pessoas com criações diferentes morando agora juntas. Então tem divergência, né? Com certeza. Tem as opiniões diferentes. E é aí que tá... Eu acredito que é aí que tá a beleza. A beleza do casamento. Né? E aí você precisa de esforço mesmo para se relacionar. Você precisa se negar muitas das vezes. Você precisa perdoar sem que o outro peça perdão. Você precisa se colocar como servo, no sentido real da palavra. Sim. Como Jesus ensinou. Então, assim, a Bíblia diz o quê? Maior que ele que serve. Exato. Então, não adianta você querer ficar... Isso eu falo para homem, para mulher, para os filhos que estão ouvindo esse podcast também, se tiver algum filho aqui. Não adianta você... botar o pezinho, filho que eu falo solteiro, né? Botar o pezinho em cima do sofá e só vem a mim, entendeu? Cara, o maior de fato é aquele que serve. Então a gente precisa olhar e falar assim, cara, o que eu posso entregar, o que eu posso doar, entendeu? Aí eu acho que a gente vai fazer um casamento ficar mais fluido. E essa parada de liquidez, assim, de ser líquido, é porque as coisas são descartáveis, cara. A gente tem falado muito de geração fast food, né? Nossa, quando você tava falando isso, eu já lembrei, né? Que foi até o que a gente conversou num outro podcast. A gente tá sendo doutrinado, né? A gente tá sendo ensinado isso em todas as áreas da nossa vida, inclusive no relacionamento, de que as coisas são descartáveis. Então, se hoje eu tô com você, aí tem algo que eu, sei lá, eu não gosto, alguma coisa tipo, falta de... Vou trazer aqui a verdade, né? Você não tem muita paciência. Mas você tá vencendo. Tô melhorando. Né? Nossa, tá bem melhor. Mas imagina lá no começo, quando eu identifiquei isso a primeira vez. Eu vou falar assim, então, quer saber? Não quero não. Vamos acabar aqui, eu vou ver um outro cara aqui, sei lá, às vezes ele tem mais paciência, mas aí ele vai ter um outro... Exatamente. Então, assim, não, eu tô aqui com você. Isso é algo que hoje eu identifico, eu tenho que fazer você também identificar. E juntos a gente vai modificando, né? Se for preciso. Por exemplo, que era algo que, de certa forma, afetava o nosso relacionamento. Porque eu sou desatenta, você não tinha paciência, né, com a minha desatenção. E aí isso tinha que ter um equilíbrio. Então eu tive que ceder, você teve que ceder e a gente teve que organizar pra poder seguir. E ajustamos. Exatamente. E é isso. É sobre isso, né, o casamento. Agora, tipo assim, agora eu vou fazer uma pergunta pra gente trocar. Mas assim, beleza, tem um monte de casamento que dá certo, a minoria, né? E tem a maioria dá errado. Na sua opinião, tipo assim, sei lá, é tipo uma loteria. Então,
Deus olhou e falou assim, vocês aqui vão dar certo e vocês aqui vão dar errado. Qual é a sua opinião? Não acho que é uma loteria. Na verdade, não existe aquela, fulano deu sorte, né? Eu não acredito nisso. Até porque Deus, ele não fez, tipo assim, Eduardo, você foi feito para Paula e pronto. Até porque, se você tivesse, porque você tem um livre-arbítrio, né? Se você tivesse, tipo assim, não quero ficar com a Paula, não. Baguncei o sistema de Deus. Bagunçou o sistema. E aí a Paula já não é sua, e aí você vai pegar a outra de outra pessoa e pronto. Deu tudo errado, né? Então eu não acredito nisso, não. Nem nisso e nem que é uma loteria. Até porque eu vejo o casamento muito como... Até anotei aqui pra não esquecer, porque eu tenho a cabeça mais esquecida, né? Mas o casamento é uma lavoura, né? Então, assim, a gente precisa doar tempo, a gente precisa cultivar, a gente precisa se doar. Não é um dei sorte. Não, a gente precisa construir, trabalhar pra conquistar aquilo ali. Se você quer ter um casamento hoje feliz, saudável, um casamento duradouro, você tem que trabalhar, você tem que ir atrás, entendeu? Quando você tava falando, eu tava pensando em outra coisa. Um outro ponto também que eu acho que é o motivo disso acontecer é assim, existe um processo, né? Qual é o processo? O processo você conhece, aí depois você começa a namorar, aí depois você vai noivar, e aí depois você vai casar. Por que existe esse processo? Porque no conhecimento, no conhecer, no namoro e no noivado, você pode terminar. Sim. Então, assim, você tem 3 fases para terminar. Por quê? Porque essas 3 fases, cara, isso é muito importante, que essas 3 fases te levam para algo que é eterno, que é um casamento. São 3 níveis que você tem antes, né? Então, você pode pensar à vontade em terminar aqui. Tá tudo bem, entendeu? Você pode, inclusive, desistir desses 3 níveis. Aqui não. Por que eu tô falando isso? Porque a gente agora namora e aí transa. E aí tem relação sexual. Que era algo que era guardado para o casamento. Até porque isso tem toda uma ligação, né? Tem uma questão... Exatamente, porque a relação sexual ela não foi feita para o prazer e acabou. Não, ela foi feita para... É pra unir, une, tipo assim. Exatamente. É porque eu ia falar que, no caso, é a finalização dessa aliança que você fez. Lógico, isso, né? Então, tipo assim, ali você realmente finaliza a aliança, o que você assinou, o que você falou perante as pessoas, sim, aceito. Ali, na relação sexual, você se torna uma só carne. É isso mesmo. Então, a gente tem 3 fases aqui que antecedem o casamento, que eles podem ser rompidos, assim. Você pode olhar pra namorada e falar assim, cara, não é essa mulher que eu quero casar. Você pode estar noivado. Noivado e falar assim, cara, não é esse cara que eu quero casar. Exatamente. E tá tudo bem, entendeu? Você não tem um compromisso, você tem um compromisso assim, né? De honrar, de tudo. Agora, ali você tá tudo bem terminar. Sim. Num casamento, não. Aí o que acontece hoje? As pessoas passam por cima do namoro, elas passam por cima do noivado, elas já vão morar junto. Elas já querem acelerar. Isso aconteceu com a gente. Eu acho que é bom a gente falar, porque é legal a gente falar assim, que a gente passou por isso, né? A gente se conheceu e a gente foi morar junto depois de um tempo. E, logicamente, eu estava distante de Deus, você não conhecia. Não conhecia esses processos, né? Eu achava que se você gostava da pessoa, você podia se juntar, porque não era casar. Eu não queria casar. Na verdade, deixar isso claro que na minha cabeça não passava casar, construir uma família, ter filho, nada. Então eu achava que era morar junto e aí vão indo e aí tá tudo bem. É isso, é o processo. Aí beleza, a gente foi, aí em determinado momento a gente achou isso aí. A gente falou, caramba, cara, a gente tá errado, né? Isso aqui não tá maneiro e tal, vamos ajustar. E a gente ajustou muito bem ajustado. Então, uma coisa que a gente fez assim na prática foi, a gente morou 4 meses dentro da mesma casa sem ter nenhum nível de contato físico. A gente não teve nenhum nível de relação sexual, por exemplo. Nada, e a gente não se via, né? A gente não se via. Trocando de roupa, nada. Então, por que tudo ali? Porque a gente entendeu, a gente foi radical de fato. A gente falou assim, cara, é por esse caminho aqui? É um casamento como a gente tem hoje que eu quero ter? Isso é muito maneiro, né? Lá atrás a gente vê isso. A gente quer ter um casamento assim. Isso me fez lembrar que a gente chegou a sentar e conversar, tipo assim, cara, quem que fez o casamento? Por que o casamento foi criado, né? E aí a gente sentou e falou, cara, Deus fez o casamento e ele fez dessa forma, sabe? Esse é o caminho que ele deixa pra gente seguir. E, cara, o cara, ele fez aquilo, ele deixou ali o passo a passo pra gente seguir. Aí a gente foi, cara, como a gente já tinha passado, né,
a gente já tinha pulado as etapas, a gente resolveu descer uns degraus ali pra acertar e pra poder... Exatamente. Então a gente ficou 4 meses sem ter nenhum tipo de relação sexual até o nosso casamento. Isso. Então, e o ponto que a gente ficou na mesma casa específico foi porque foi na época que seu pai faleceu, foi na semana, né? E acabou que não deu pra morar em casas diferentes, mas a proposta era que a gente, né, tinha conversado que você iria morar com seu pai esse tempo, até mesmo porque casamento. Isso seria muito mais fácil pra gente, muito, né? Com certeza. Porque ficar na mesma casa, exato. É muito difícil. Foi bem difícil. Até porque a gente já tinha uma vida, entre aspas, de casado, né? Exato. Costumes e tal, rotinas, mas assim, a vida sexual foi ativa. A melhor coisa que a gente fez. Então aí, a gente se guardou naquele tempo ali. Então assim, eu vejo que a gente viveu na pele os 2 momentos. Os momentos de pular de fase, e a gente viveu na pele depois os momentos de obedecer as fases. Vivendo nesses 2 momentos, eu falo com propriedade. É muito mais simples quando você obedece as fases. Você se fere menos. Você amadurece em conjunto. Porque quando você está se conhecendo, você amadurece um pouco. Quando você está namorando, você amadurece mais um pouco. Quando você está noivo, você amadurece mais um pouco. É uma preparação, entendeu? Então assim, eu não vou pra academia hoje, vou chegar lá pra fazer, sei lá, supino, vou botar 5 kg de supino. Por quê? Porque eu não tô preparado, meu físico não tá preparado pra aquilo ali. Você vai deslocar, eu vou me deslocar, eu vou vai me esmagar. Mas não vai levantar. Não vou levantar. Mas se eu me preparar durante um tempo, entendeu? Se eu pedir ajuda, conselho e tal, ir lá treinar, me relacionar, se alimentar, né? Nos processos, aí sim eu vou conseguir. É a mesma coisa, cara, no casamento. Sabe, eu vi uma parada esses dias que é assim, a gente estuda para fazer um concurso, a gente estuda num emprego novo, a gente estuda para empreender, a gente estuda... que falei isso. Foi você que falou? Foi. A gente estuda para tantas coisas, mas a gente não estuda para entrar no casamento. A gente não se prepara para um casamento. Exato. Entendeu? Então, assim, isso reflete os números que trazem, que aqui estão anotados, né? Que é tipo do IBGE, enfim, exatamente. Isso tudo. Isso reflete hoje que dos casamentos que estão hoje, né, acontecendo, que são pessoas que entraram sem entender o papel delas no casamento, sem entender o motivo pelo qual elas casaram e aí seguiram da forma que elas imaginavam, né, tipo, da cabeça delas. Elas foram e muitos divórcios também, eles são romantizados. Eu lembro 2. O da... falando de gente famosa assim que fica mais fácil, né? Mas o do Whindersson e da Luísa Sonza. É porque isso mexeu muito, né, nas redes sociais. Isso foi algo... Ninguém esperava, era um casal novo. Ninguém esperava que aquilo acontecesse, porque eles eram super românticos, assim, nas redes sociais. Mostravam uma vida, assim, muito legal. Eles eram referência de casal, isso também é um ponto importante, porque muita gente seguia eles como referência. E aí ver uma referência ser destruída, né? Tipo, acontecendo aquilo ali. E da forma que foi, que é o ponto que você vai falar, isso foi um baque também, né? Porque o que eu achei muito doido na mensagem, do post dele, assim, foi tipo assim, cara, a gente se ama tanto que a gente escolheu viver separado. Foi uma parada assim. Um ponto também, a gente amadureceu tanto que a gente escolheu se separar. Se divorciar. Isso é muito louco. Thiaguinho, aquela menina também. Qual é o nome dela? Também. Nossa, esse também foi... Fernanda, né? E eles eram, tipo, 11, sei lá, tinham vários anos de Mesma coisa, a gente entendeu, a gente amadureceu, a gente chegou no nível de conhecimento, de amizade que a gente escolheu separar. Cara, isso é mentira. Isso é mentira. Na verdade, é uma forma bonita isso é uma de fuga, falar. É uma fuga da responsabilidade, é uma fuga de assumir, cara, fracassei, entendeu? Fracassei no sentido de construir minha família. Não que eles não fossem amigos, não que eles não tivessem amadurecido. Na verdade, aquilo ali só foi formas bonitas de falar algo que é ruim. Né? Porque divórcio é uma desistência, você desiste. Claro que existem os processos, né? Cada pessoa passa pelo divórcio, tem divórcios que são de pessoas que foram abandonadas, né? Tem vários pontos, mas nesses 2 que a gente está falando, são de 2 pessoas que se amavam tanto, amadureceram e escolheram... supostamente. E escolheram viver caminhos opostos, diferentes, do nada. Então, tipo, não faz sentido, o apóstolo Paulo dizia, né? Que ele falou na Bíblia, né? Que as coisas elas estariam tão embaralhadas assim, que as pessoas elas fugiriam da sã doutrina, né? Daquilo que é fato, daquilo que é verdade, daquilo que é comprovado. Que
meio que assim, a gente pegaria só o que é válido pra gente. Exato. Só o que beneficia a gente. Então a gente vai ver um monte de gente pegando trechos bíblicos isolados, passagens bíblicas isoladas para corroborar com o seu comportamento, para corroborar com suas escolhas, entendeu? Eu queria satisfazer elas mesmas. Mas a essência da palavra, aquilo que a Bíblia diz, não, é difícil você ver as pessoas vivendo hoje, entendeu? Eu acho assim, se eu pudesse dar um conselho, até um conselho para você que está vendo a gente, ou você que está ouvindo, né? Não sei onde você está acompanhando a gente, mas assim, não faça nada apressado. Esse seria meu conselho. Não faça nada apressado. Vocês vão ter uma vida inteira, né? Eu falei uma parada um dia para um amigo, eu falei assim, ele estava conhecendo uma moça, tinha orado e tal, e eu falei para ele assim, cara, quanto tempo vale esperar alguém... Ele tava orando pela moça. Ah, tá. Eu falei, é porque você falou que tava conhecendo uma moça? Eu acho que você falou isso. Não, falei não. Não? Pô, ficou com ciúme? Não, mas eu fiquei pensando em que época que foi isso. Das histórias que você me contou, até que aí eu vou lembrar. Não, eu falei pra ele assim, eu falei, cara, quanto tempo vale você esperar por alguém com quem você quer viver a vida toda? Assim, quanto tempo vale você esperar por alguém com quem você quer viver a vida toda? Cara, espera bastante tempo, entendeu? Porque tu vai viver a vida toda, cara, vai ser irado, vai ser incrível, entendeu? Então conhece bem, se dedique em conhecer, entendeu? Em trocar ideia, em conversar. Não tenha pressa, entendeu? Não pule os pais etapas, né? Cara, valorize os pontos, valorize as pessoas mais maduras no que diz respeito a relacionamento. Sim. Busque conselho, ouça seus pais, caso você tenha. Ouça pessoas mais velhas mesmo, que já estão casadas agora. Busque boas referências, né? Boas referências. E tem uma coisa, que é uma frase bem clichê, mas é legal. Cara, não aceite críticas construtivas de quem nunca construiu nada. Então, o que mais as pessoas vão ver, o que mais você vai ver, é tipo assim, a gente que fracassou no casamento, falando que casamento é uma bosta. Então, assim, casamento não vale nada, porque o cara fracassou no casamento. Se ele fracassou no casamento, ele vai falar o quê? Não, casa que é muito legal. E aí você vai precisar ouvir de pessoas como a gente. Pô, a gente está casado há 5 anos, a gente se conhece há 6, estamos casados há 5, estamos grávidos agora da Flora. Daqui a pouquinho a Florinha tá aí. E, cara, casar é bom pra caramba, entendeu? Casar, ele trouxe inúmeros benefícios pra gente. Eu como homem, a Paula como mulher, a gente como família, trouxe benefícios para nossos amigos. Hoje a nossa casa é uma casa que a gente abre e recebe as pessoas. Cara, a gente ganhou muito mais dinheiro casado do que solteiro. A gente saiu de uma vida muito simples para uma vida muito boa hoje. A gente tem uma qualidade de vida muito excelente. Lógico que sempre tem espaço para melhorar, mas a gente vive muito bem hoje. Então a gente tem acesso, a gente tem bens, então a gente tem nossas coisas, a gente tem planos, a gente pensa em construir coisas gigantes. O podcast é um passo desse, é poder cooperar com vocês. Mas isso é muito maneiro, assim. Então, assim, ouça sobre casamento, cara, é de quem valoriza a parada, entendeu? Porque, cara, vai ouvir sobre casamento, vai perguntar, caso ou não caso? O que você acha pra quem já fracassou? Cara, e se você já fracassou um dia... Ou quem nem tentou, né? Já tem uma opinião formada. E quem fracassou também, assim, quem fracassou, cara, tem chance de você reconstruir, entendeu? Cara, se o casamento agora tá uma porcaria, cara, tem como, entendeu? Tem como. Mas a traição, mas não sei o que, cara, tudo tem como. Tudo tem como você ajustar, tem como você realinhar. Só que basta você querer. Exatamente. Basta os dois, né? Os dois precisam querer. Eu quero, pra gente encerrar a vida, Na verdade, eu tenho uma pergunta pra você. Tem? Tem, claro, pra poder fechar. Quais os pontos importantes que você enxerga hoje pra ter um casamento feliz, assim? Pra ter um casamento legal, então? Cara, eu acho Dentro do que a gente vive, né? Das nossas experiências. Eu acho que o nosso... Com muita clareza, assim, eu acho que os 4 pilares que a gente sempre fala, que é respeito, unidade, transparência e serviço. Acho que assim, respeito, unidade, transparência e serviço. Pra mim, esses pontos aqui são muito importantes. Respeito. Porque, cara, sem respeito, você não convive. Sem respeito, você não convive dentro de um teto, não tem jeito. Qualquer relacionamento. Seja amigo, seja com seus pais, seja com qualquer um. Sim. Unidade. Não tem como um querer ir para um lado e o outro querer ir para o outro num casamento. A gente precisa ser um. Tem que alinhar as expectativas, a gente precisa alinhar os papéis, alinhar os propósitos, alinhar uma visão, tudo isso, entendeu? Transparência. Para mim não existe para mim segredinho no casamento. Pra gente, na verdade, não existe, né? Não existe, tipo assim,
Não vai ter, tipo assim, senhazinha no celular, mensagenzinha, bloco de notas com senha. Não vai ter segredinho. Ou você abre tua vida, Fatura do cartão. Fatura do cartão. Dinheiro que eu tenho guardado que ela não sabe quanto que eu tenho. Pra mim isso aí é furado, entendeu? É furado. Pra mim o casamento precisa de transparência. E serviço por quê? Porque é maior que serve. E a gente precisa colocar o outro em honra. Entendeu? A gente precisa honrar a outra pessoa. Seja eu honrar você, você me honrar. E serviço é uma boa atitude de honra, assim, porque você é um ato de amor. Então, pra mim, repetindo, respeito, unidade, transparência e serviço. Então, esses são os 4 pilares hoje. Pra se você tá num casamento que não tá legal, que tá passando por dificuldade, cara, anota no papel esses 4 pilares. Revisa esses 4 pilares. E começa a ver, cara, tem respeito? Tem unidade? Tem transparência? Tem serviço? Pô, não tem, tem 3 aqui, eu tô com um só desse, os 3 não tem, eu não tenho nenhum, cara, então vamos começar a fazer. Senta e conversa. Senta e conversa. Cara, vi num podcast lá maneiro e tal, qualquer coisa bota pra ouvir, né, bota a pessoa pra ouvir, e aí pega aqui, ó, acho que a gente tá faltando aqui, ó, a gente tá faltando respeito, a gente tá faltando isso, tá faltando transparência, clareza, né, a comunicação no casal, então assim, porque, cara, a gente acredita em todos os casamentos assim, né? A gente já viu cada casamento ser restaurado, que é exatamente. Tudo dentro do plano de Deus, né? Exatamente. É isso, amor. Porque você falou que ia finalizar, eu queria finalizar, tipo assim, aí falando bem diretamente pra quem tá ouvindo a gente mesmo. Cara, você tá ouvindo a gente, ou você tá vendo a gente, tá passando algum desafio, cara, envia mensagem pra gente no direct no Instagram, entendeu? É @casaruth. Eu vou deixar na descrição também aqui. Mas o meu desafio é coisa simples, é coisa boba. Poxa, vocês vão perder o tempo de vocês. Não, manda, cara, manda. A gente tem o maior prazer de ajudar, vai ser muito legal. Manda lá no direct que a gente vai, com muito carinho, a gente vai responder, a gente vai te dar atenção, entendeu? Isso é muito importante. Outro ponto também, só pra, né? Mas, poxa, eu não quero abrir. Aconteceu uma situação, né? Tô com vergonha, não quero abrir. Poxa, vocês vão manter sigilo? Cara, sim, a gente vai manter sigilo. Na verdade, a gente não expõe nenhum dos nossos... das histórias, né? A gente fala das histórias como pessoas, né? Pra poder dar exemplos e incentivar outras pessoas, mas a gente não expõe nome, foto de ninguém. Então, cara, sinta-se à vontade pra mandar qualquer coisa mesmo, né? De pergunta, de dúvida, qualquer coisa. Exatamente. E dia 26 de setembro a gente tem uma novidade. Então, anota essa data. Se você está ouvindo a gente até agora, separa essa data aí que vai ser top. Dia 26/9. Do 9 de 2022. 2022. Não é a Flora vindo, não é nada disso. É outra coisa que vocês pedem, né? As pessoas pedem pra gente lá no Instagram há muito tempo. Falam, a gente estava planejando, a gente planejou com muito carinho e vai vir muita coisa boa por aí. Guarda essa data, 26/9. Fechou? Fechou, amor. Tamo junto, tá? Beijinho, vida. Te amo. Também te amo. Não dá pra dar beijinho aqui nessa mesa longa. Te amo também, amor. Beijo.